vocês? Aqui é a Nath Sabatini e hoje eu vou introduzir aqui no canal um novo tema, na verdade, que eu nunca tinha falado antes. Eu acho que talvez eu só tenha comentado em algum vídeo ou outro que eu gosto, que eu assisto, mas eu acho que eu nunca falei sobre isso. E o tema são as doramas. Pra quem não conhece, hoje vai ser mais uma introdução mesmo sobre o tema, falar um pouquinho sobre o que é, porque eu gosto e coisas desse tipo. E pra quem aí já conhece sobre doramas e já assiste, eu também vou postar provavelmente nos próximos vídeos, eu acho, meu top 5 doramas preferidos, sobre alguns atores, enfim, coisas sobre doramas. Então se você gosta, também continue assistindo e veja os próximos vídeos. Pra quem aí tá perdido e nem sabe o que é uma dorama, doramas são um tipo de novelas asiáticas, mas elas são bem diferentes das novelas brasileiras, porque as novelas brasileiras são bem longas, você fica tipo o ano inteiro assistindo uma novela só. As novelas coreanas, as doramas, elas já são mais como séries. Elas dificilmente têm mais de 20 capítulos, geralmente tem 16 capítulos, ou às vezes até 12 capítulos, às vezes tem 21, mas é muito difícil ter mais do que esses 21 capítulos, entendeu? E além disso, a maior parte das doramas só tem realmente só uma temporada, então só aqueles 20 capítulos e acabou, é difícil ter mais de uma temporada. Só que cada capítulo tem em torno de 1 hora. Tem alguns que tem 50 e poucos minutos, alguns tem um pouco mais de 1 hora. Se estiver lançando, geralmente lança 1 ou 2 capítulos por semana. Então demora muito menos pra você ver o final da dorama. E existem doramas de vários países. Não é só um país da Ásia que faz dorama. Mas eu acredito que aqui no Brasil, pelo menos pelo que eu vejo nos sites e pelo que eu converso com as minhas amigas também assistem, as mais vistas são as coreanas, depois as japonesas e depois também as taiwanesas. Aí você se pergunta aí, tá, mas o que diferencia realmente essas novelas asiáticas, as doramas, das nossas novelas brasileiras? Além claro, do tamanho dela, do tempo de duração da novela, tem sim outras coisas diferentes de uma dorama para uma novela brasileira, até porque a cultura é muito diferente, então claro que eles se espelham na cultura deles. E, bom, as doramas, elas têm vários gêneros também. Tem dorama que foca em romance, tem dorama que foca em comédia, tem dorama que foca em aventura, em terror, enfim. As doramas geralmente têm sempre um foco principal. Mas uma coisa que eu percebi nas doramas que eu já assisti, e eu já assisti eu acho que mais de 70 doramas, eu já assisti muita dorama. Uma coisa que eu percebi foi que em todas essas doramas que eu assisti, eu acho que tem em todas mesmo que eu assisti, sempre tem o casal principal, ou seja, a história desse casal, como os casais se conheceu, como o casal passou a se gostar, como que foi o desenvolvimento da história desse casal, desse amor. Mas a história de como os relacionamentos nas doramas vão se desenvolvendo, como o casal vai se aproximando, é bem diferente das novelas brasileiras. Porque como eles já se espelham na cultura deles, e lá na Ásia, o homem e mulher não é muito de se tocar, não dá beijinho no rosto, abraço de amigo, isso não existe lá. Eles realmente se cumprimentam de longe, não tem isso de tocar lá. Eles são mais distantes. Então quando começa a ter abraço, segurar a mão, é porque já não é mais só amizade, ali talvez já esteja passando por um tipo de relacionamento. Então, na dorama também tem todo esse processo. O casal ali, ele se conhece devagar, vai se conhecendo aos pouquinhos. Então, não é aquela coisa brasileira de que já chega e já beija e pronto. Não tem isso no dorama. Inclusive, tem dorama que os beijos nem tem beijo, na verdade, é só selinho. É sério. Por exemplo, eles estão, sei lá, caminhando do lado do outro, aí passa alguém correndo, bate na menina, e aí pra segurar ela e não deixar ela cair no chão, ele agarra e sem querer, eles dão um selinho. E é tipo, você me deu um selinho. É uma surpresa, uma vergonha que eles passam na dorama por ter dado um selinho, por ter acontecido, por ter, sei lá, segurado na cintura, que nunca iria acontecer numa novela brasileira. Nunca. Tipo, eles dão as mãos e já fica tipo, eu segurei na sua mão. Então é bem lento e também engraçado e inusitado, como eu já disse. Tem umas situações que você realmente não espera acontecer e acontece em dorama. Eu acho que além disso, as histórias principais das doramas são realmente também muito inusitadas. Tem histórias
que eu nunca teria pensado. Por exemplo, uma das últimas doramas que eu assisti foi uma que chama I'm Not a Robot. E a história, vou contar só por si. E a história totalmente diferente, que nunca teria numa novela brasileira, porque é algo meio fantasioso até eu diria. Primeiro, é de um homem que tem alergia a pessoas. Ou seja, se ele encosta em uma pessoa, ele começa a ter uma reação super rápida e se ele não tomar a injeção, ele morre em poucos minutos. O que já é uma coisa que nunca tinha visto antes. Alergia a pessoas. Depois, nessa mesma dorama, tem um grupo de cientistas que inventam uma robô. E a robô é idêntica a uma humana. Idêntica. Pele macia, fala igual, pisca, anda. É idêntica a uma humana. E aí o que acontece é que esse alérgico a humanos, ele, claro, é um cara super rico. E ele ficou interessado nessa robô, porque ele não pode ter contato com humanos, mas com a robô talvez ele poderia ter ali alguém pra conversar. Então ele se interessou e quis fazer um teste com essa robô. Ele conferiu, viu ela de uma primeira vista, gostou, quis fazer um teste. Se passasse no teste, ele iria, acho que, comprar essa ideia, patrocinar essa empresa, alguma coisa assim, que eu não lembro direito. Porém, antes de começar esse teste, deu um problema com a robô, quebrou uma peça, sei lá o que, e ela não poderia fazer o teste mais. E o que acontece é que essa robô a aparência dela tinha sido inspirada numa outra garota, que era a ex-namorada do cientista. Então, o que eles fizeram foi procurar essa garota e foram lá pedir, pelo amor de Deus, pra ela que ela se passasse pela robô. E como ela tava precisando de dinheiro, sabe? Eles deram um jeito de convencer ela e lá foi ela na casa do alérgico a humanos se passar pela robô. Mas aí o que acontece é que ele toca ela pensando que ela é uma robô e nada acontece. Ele não tem a alergia. E aí é claro que eu não vou contar o que acontece no desenvolver da história, porque se alguém aí for assistir eu não quero estragar. É uma história muito interessante, muito engraçada, eu morro de dar risada. Então, esses são os motivos de eu recomendar que você tente pelo menos assistir uma dorama se você não conhece. Eu recomendo que sim, assista por esses motivos, por essas situações inusitadas, por essas histórias diferenciadas, pela quantidade de risada, de diversão que você vai ter enquanto tá assistindo. Sério, eu me divirto demais quando assisto dorama. E também se você gosta de romance, na dorama sempre são esses amores sinceros, casais bonitinhos e fofinhos, então você fica... Também, claro, que tem hora que você grita e fica muito irritada por causa daquela vilã que você tem vontade de torcer o pescoço. Acontece. E tem também a dorama de aventura, tem as doramas que focam em fantasma, que são também muito legais. Tem vários temas, tem várias histórias muito diferentes de qualquer outra que eu já vi aqui no Brasil. Muito diferente. Realmente se envolve com a história e fica brava, e chora, e fica feliz. E são muitas emoções num episódio, é sério. E são histórias que te deixam muito curioso, muito mesmo. Eu acho que é por isso que as dorameiras e os dorameiros, que são as pessoas que assistem muito a dorama, realmente ficam às vezes vidrados e viciados. Tem aquela fama de quem fala, ai, só vou assistir mais um episódio, mas aí passa a noite inteira até às 6 da manhã assistindo. A gente tem essa fama porque realmente dá muita curiosidade de saber o que vai acontecer depois. Muita curiosidade. Por isso que eu digo que vale a pena. Se você não conhece dorama, assista, pega aí um tema que você gosta, se é aventura, se é romance, enfim. Procure, assista a dorama só pra experimentar. Se você não gostar, foi só uma experiência, né? Mas às vezes você curte, dá muita risada. Então é uma experiência que vale a pena. Se você realmente não conhece nada de dorama, não sabe nem como pesquisar, você pode também comentar aqui, pedir que eu indique alguma dorama de aventura, de romance, de fantasma, enfim. É só pedir que eu tente indicar alguma que eu já assisti. Se você também não faz ideia de onde assistir a dorama, eu vou deixar aqui na descrição os 2 sites que eu geralmente assisto mais dorama, que é o Drama Fever e o Viki. Eles, infelizmente, têm algumas doramas que você só consegue assistir se você fizer a assinatura do site deles. Mas não é muito caro, se você realmente se interessar e começar a curtir dorama, acho que vale a pena você se inscrever, porque é baratinho. Então, mas tem várias doramas que eles oferecem gratuitas também pra você começar a assistir e ver se gosta. E eu vou deixar o link desses sites aqui também na descrição. E é isso, provavelmente o próximo vídeo que eu vou fazer vai ser sobre as minhas 5 doramas preferidas.
E eu vou falar quais são e vou explicar um pouquinho delas. Então não deixe de assistir o próximo vídeo também, se você aí curte doramas ou se tá curioso. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse novo tema do canal, porque é um tema que também é muito presente na minha vida. Eu assisto muita dorama mesmo, já assisti várias. Qualquer coisa vocês podem comentar, podem me pedir maquiagem, seja lá o que for. Me sigam também lá no meu Instagram, no meu Facebook, porque eu tô sempre postando fotos dos meus cosplays. E também o desenvolvimento deles, eu estou sempre postando na minha história. Então segue lá e é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.